Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui quem fala é o professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades, tá bom? Hoje, no canal Humanas em Foco, gostaria de trabalhar como tema a redução da maioridade penal. Tema recorrente, visto que recentemente a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a legalidade ou constitucionalidade da PEC, Proposta de Emenda Constitucional, número sugestivo, 171 de 1993. O relator dessa PEC, galera, que visa reduzir a maioridade penal dos atuais 18 anos para 16, é um ex-deputado, óbvio, década de 90, a PEC foi proposta, um ex-deputado e atualmente pastor Benedito Domingos, do Partido Progressista. Ele é o relator da PEC 171/93, que visa reduzir a maioridade penal. Então, observem vocês que muitos brasileiros receberam através do aplicativo WhatsApp uma mensagem, uma notícia, dizendo que a maioridade penal havia sido reduzida. Não. O que foi votada, como vocês sabem, todo projeto de lei, antes de ir para a votação na Câmara dos Deputados, passa pela CCJ, passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, para que os mesmos analisem, apreciem a matéria e vejam se ela é legal ou não. Isso ainda vai dar polêmica demais. E você pode me perguntar por quê? Iniciando o tema. Galera, você deve entender como maioridade penal dentro da nossa Constituição Federal a idade a partir da qual o indivíduo é considerado adulto. No Brasil, no artigo 228 da Constituição Federal, a maioridade penal está fixada em 18 anos. E aí você pergunta, Guilherme, o Brasil tem soberania para fixar a sua maioridade penal na faixa etária que desejar? Sim. Entretanto, o Brasil é signatário de uma convenção da ONU para a infância e adolescência que fixa os 18 anos como uma média internacional. Tá bom? Eu queria citar um fato para vocês e, em cima desse fato, trabalhar argumentos contra e a favor a redução da maioridade penal, tá bom? Galera, em 2003, um estudo de caso rapidinho, citando para vocês. Em 2003, um casal recém-formado, um casal de namorados, estudantes de uma escola de orientação cristã de São Paulo, de nome Felipe Café e Aliana Friendebach. Os dois fizeram o que nenhum casal adolescente, pelo menos de namorados, deveriam fazer. Mentiram para os pais, dizendo que iriam participar de uma aula de campo, de um movimento juvenil que a escola havia organizado. Na realidade, tudo não passava de uma mentira. O que o casal queria era passar um final de semana a sós, romântico, na cidade do interior de Embu-Guaçu, interior de São Paulo. O que os mesmos não sabiam era que no momento que desembarcaram na rodoviária e pegaram um transporte alternativo, uma van, para chegar a uma área erma, uma área descampada de matagal, onde ficava um sítio chamado Sítio Dolê. Eles foram acampar nessa região. Quando desceram da van, eles bateram ombro, junto a um menor que estava entrando na van. Um menor de 17 anos, vulgo nome Champinha. Galera, esse Champinha de 17 anos era considerado o terror da região. A família temia o mesmo, o menino já praticava pequenos delitos, enfim, era um camaradinha que apavorava a região como um todo.
Observem vocês que o Champinha, de 17 anos, com a ajuda de 3 comparsas, entre eles um sujeito chamado Pernambuco, atacam esse sítio em que o casal estava, sequestram os dois e leva para a casa do comparsa Pernambuco. Lá, observam que o Felipe Café é de uma família menos favorecida. Esse caso teve uma projeção nacional. Felipe Café é de uma família menos favorecida, vendo que o mesmo não representaria nenhum ganho para a quadrilha, vai ser executado friamente pelo Pernambuco com um tiro de uma arma, uma espingarda de caça, e tem praticamente seu crânio esfacelado pela força dos chumbinhos, né? Já que era uma arma de caça, enfim. E a Liana? A Liana, de uma família com um poder aquisitivo mais elevado, vai ser mantida em cárcere privado, sequestrada, durante 8 dias. Nesse período ela vai ser estuprada sucessivas vezes. O Champinha, inclusive, vai levá-la um dia para pescar. Pessoas vão observá-la, ver que a mesma não é da região, mas pelo medo frente ao menor sequer denunciam. O pai da moça, desesperado, utiliza o helicóptero de um empresário amigo do mesmo e lança sobre a região 5.000 panfletos com a imagem de Liana, tentando encontrar o paradeiro de sua filha. Diz o pai que se arrepende da prática pelo fato dos bandidos talvez terem visto o panfleto, ter visto que a polícia estava no encalço dos mesmos, e dessa forma o Champinha, o menor, 17 anos, vai levar Liana a uma área de matagal, dizendo que iria soltá-la numa parada de ônibus próxima, mas na realidade ele desfere 22 golpes de faca e mutila Liana, que fica quase irreconhecível. Pergunto a vocês, Champinha, 17 anos, o que a legislação brasileira prevê para um crime hediondo que foi cometido por um jovem? Galera, observem vocês que eu comentei no início da aula que no artigo 228 a maioridade penal é definida. Só que há uma cláusula nesse artigo que diz o seguinte: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação específica ou especial. O que é que significa isso, Guilherme? O menor, ele é inimputável. O que significa dizer que o mesmo, por ser menor de 18 anos, não pode ser julgado pela justiça comum, com as leis do Código Processual Penal. Por ser menor, ele é julgado através de uma legislação especial definida em 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990 e que prevê 6 medidas socioeducativas para serem aplicadas em relação aos menores infratores. Lembrem-se vocês que a pena mais rigorosa, digamos assim, do Estatuto da Criança e do Adolescente é a restritiva de liberdade, onde o mesmo fica preso, enfim, não retorna ao convívio social por 3 anos numa casa de detenção juvenil ou Fundação Casa, antiga FEBEM. Tá bom? Alguns geralmente perguntam, Guilherme, você afinal é a favor ou contra a redução da maioridade penal? E você do Humanas em Foco, com certeza quando acompanha nossas aulas de atualidades e vê o tema, logicamente quer saber qual é o posicionamento do professor. Eu vou fazer, nesse presente momento, algumas colocações em relação a um posicionamento a favor, tá bom? Se é que isso é possível, tá certo? Geralmente utilizam a falta de uniformização dos critérios etários presentes na legislação brasileira. Por exemplo, o indivíduo hoje com 16 anos, ele pode casar. Ele pode contrair o casamento civil. Ser lavrado em cartório o casamento hoje de um indivíduo com 16 anos. Ok?
Com 16 anos, o indivíduo também pode trabalhar. Ok? E com 16 anos, o indivíduo também pode votar. E aí eu pego esse terceiro ponto, a questão do ato de votar. Nós partimos aqui do pressuposto de que o indivíduo de 16 anos, se ele pode votar, é porque ele tem discernimento, ele tem capacidade de analisar as propostas de um determinado candidato e aferir se aquelas propostas são boas ou não. Ele tem, de acordo com essa legislação eleitoral, o discernimento para saber o que é o certo do que é o errado. Pelo menos discernir, diferenciar um do outro. Dessa forma, muitos perguntam, se o indivíduo é jovem demais, mas pode votar, por que o indivíduo não pode pagar pelos seus crimes dentro da justiça comum? Ok? Muitos colocam isso. Eu confesso para vocês que antes de ser a favor da redução da maioridade penal, eu acho que muitas reformas, mudança em muitos dos instrumentos que nós temos com relação à aplicabilidade de legislação em relação aos menores infratores, deveria ser modificado. Geralmente as pessoas que são a favor da redução da maioridade penal têm um posicionamento também a favor da prisão perpétua, a favor da pena de morte. Eu queria colocar o seguinte para vocês. O que existe no Brasil é um grande sentimento de impunidade. A mídia como um todo, ela mostra todos os dias, geralmente, a prática de latrocínios, roubos seguidos de morte, e geralmente o autor é o menor no Brasil. Então dá-se a impressão de que o menor é o principal autor de homicídios no nosso país. Simplesmente porque a impunidade reina. Quem, observando essa aula, não vai se lembrar de casos em que a gente vê menores sendo aliciados por quadrilhas de maiores, porque sabem que o mesmo praticando o crime hediondo, a prescrição da pena é muito inferior em relação à justiça comum. Então deixa eu colocar alguns pontos para vocês, tá bom? Eu acabei de comentar sobre o caso Champinha. Champinha tem 17 anos e cometeu um crime hediondo. Olha que coisa interessante. Se o menor no Brasil mata, ele pega 3 anos numa Fundação Casa. Se o maior mata, geralmente ele pega 30 anos. Há uma desproporcionalidade nas penas. Por que antes de pensar numa redução da maioridade penal, vocês não pensam na seguinte perspectiva? O recrudescimento do Estatuto da Criança e do Adolescente? A aprovação de uma lei que torne o Estatuto mais rigoroso? Poderíamos pensar nessa perspectiva, tá bom? Gostaria de trabalhar nesse viés. Outro ponto. Com relação ao Champinha, ele é um caso extraordinário no Brasil. E aí você pergunta, Guilherme, por causa do requinte de crueldade? Não apenas isso. Mas observem vocês que quando Champinha foi preso, ele estava com 17 anos. Champinha deveria ter ficado na Fundação Casa por 3 anos e ficou. E ter sido solto aos 20 anos para retornar à sociedade. Galera, imaginem vocês que o Champinha ainda está preso, atualmente com 26 anos. E aí você pergunta, mas Guilherme, ele não deveria ter ficado apenas 3 anos? Exato. Não há nenhuma lei penal no Brasil que mantenha hoje Champinha preso. Na realidade, a ausência de uma legislação, porque, considere, o laudo psicológico analisado caracterizou Champinha como encefalopata. No trabalho de parto da mãe do mesmo, houve um processo falho na oxigenação do cérebro do mesmo, mas as circunstâncias sociais em que o menor foi submetido, um tecido social marcado por toda mazela, Champinha se transformou num indivíduo de extrema periculosidade. O retorno para a sociedade não deveria ocorrer. O que é que a justiça fez? Como não há uma lei penal no Estatuto da Criança e do Adolescente, tampouco a emancipação jurídica desse menor para a justiça comum, encontraram uma espécie de gambiarra jurídica, repetindo a expressão. Encontraram no direito civil uma lei de interdição
para manter hoje Champinha numa unidade de assistência ao menor infrator na cidade de São Paulo. Então observem vocês que tem que haver uma mudança profunda no nosso Código Penal, inclusive na legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Gostaria de listar para vocês, antes das propostas de intervenção, 8 argumentos contra a redução da maioridade penal. Ok? Primeiro argumento que eu gostaria de colocar para vocês é que para muitos advogados, promotores, desembargadores, inclusive para alguns dos ministros que formam o STF, o Supremo Tribunal Federal, não esqueçam, tem como missão resguardar, proteger a nossa Constituição Federal. Para muitos, a redução da maioridade penal se constitui uma prática inconstitucional. O que significa isso? Ora, se você observar o artigo 228 que define a maioridade penal, você vai encontrar uma cláusula pétrea. Essa cláusula pétrea, repito aquela frase no início, é que afirma: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial vigente. Essa cláusula pétrea, quando presente em leis, significa que as mesmas são inalteráveis, ok? Só poderia haver a alteração de 18 para 16 anos se formassem uma nova Assembleia Constituinte e redigissem uma nova Constituição. Então, primeiro argumento contra, que ainda é muito utilizado. Por isso que eu acredito que o Ministério Público Federal irá arquivar essa proposta de emenda constitucional, porque muitos dizem que ela fere a Constituição. Lembrem-se, poderia ser modificada a partir da formação de uma nova Assembleia Constituinte e, lógico, o redigir de uma nova Constituição. Tá bom? Então não esqueçam, maioridade penal no Brasil possui cláusula pétrea, inalterada, não pode ser revogada. Segundo argumento contra, se constituiria numa medida inadequada de combate à violência. E aí você pergunta: Guilherme, qual a perspectiva? Pessoal, olha porque eu digo que reduzir a maioridade penal talvez poderia haver um acréscimo de práticas criminosas. Observem porque, na minha opinião, poderia aumentar a criminalidade no Brasil a médio e longo prazo. Pessoal, o Brasil hoje é o país com a 4ª maior população carcerária do mundo. Primeiro lugar, China, 2.200.000. Segundo lugar, Estados Unidos, 1.600.000 presos. Rússia, terceiro lugar, 750.000 presos. Brasil, quarto lugar, 537.000 presos. Hoje, nós temos 3 problemas crônicos no nosso sistema prisional, que, na minha opinião, faz deste um sistema incapaz de tratar o adolescente no Brasil. Primeiro, a superlotação. Foi feita uma CPI das prisões, em que a ONU exige um espaço dentro de uma cela de no mínimo 6 metros quadrados para o indivíduo que está em cárcere privado. Pois no Brasil você tem a inacreditáveis 70 centímetros. Ou seja, celas em que deveria ter uma capacidade de no máximo 40 presos, tem mais de 160. Então, o primeiro problema do nosso sistema carcerário, a superlotação. Segundo problema, a precariedade das instituições. Muitos dizem que um preso no Brasil, em média, alguns dados aí do mapa da violência, que um preso geralmente custa aos cofres públicos R$ 1.783. Guilherme, gastam isso com o indivíduo preso. Por que não gastam isso comigo, que estou solto e tentando, enfim, ser um cidadão de bem, como muitos dizem? Galera, eu peço a vocês que deem uma olhada ou mesmo façam uma prática de campo e visitem algum presídio. Eu já fiz isso e confesso a vocês, a primeira pergunta que vocês vão fazer quando chegar a um espaço desse é perguntar: cadê o dinheiro que deveria estar aqui? Porque a precariedade das instituições é fato. E por último, o argumento que eu vou utilizar para demonstrar que a medida é inadequada:
a taxa de reincidência. Observem vocês, pegando o estado de São Paulo. Vamos comparar a taxa de reincidência numa Fundação Casa, lembrem-se, guardadas as devidas proporcionalidades. A Fundação Casa de São Paulo, que conta com 9.000 menores infratores, e vamos pegar o presídio de Taubaté, que é um dos mais perigosos aí da região, tá bom? Se você pegar a taxa de reincidência, ou seja, você é preso por um determinado delito, paga pelo mesmo, é solto e retorna a cometer crimes. A taxa de reincidência na Fundação Casa de São Paulo é de 12,8%. E a taxa de reincidência de um presídio normal é 60%. Eu pergunto a vocês, vocês querem realmente que eu tire uma gama de menores de 16, 17 anos que cometeram pequenos delitos e tirem os mesmos de um espaço em que a taxa de reincidência é inferior para colocar num sistema, desculpa a expressão, falido, onde o menor, quando entrar dentro dessas cadeias, a primeira coisa que vai ocorrer são facções criminosas que imperam nesses presídios e que com certeza vão aliciar precocemente esse indivíduo para práticas criminosas ainda piores. É óbvio que antes de uma redução da maioridade penal, o Brasil precisa fazer uma reforma profunda do seu sistema carcerário. Observem vocês que quando eu comentei o dado 537 mil presos, destes, mais de 20 mil estão presos além de suas sentenças. Dos 537 mil, mais de 170 mil presos em caráter provisório, preventivo, ainda não foram julgados. Então chama a atenção a morosidade dos mecanismos. Lembrando, eu não estou colocando isso como regra. Nós sabemos que existem tribunais de justiça fazendo um trabalho maravilhoso, tentando dar uma maior agilidade à investigação de processos e, logicamente, suas sentenças. Mas a justiça ainda impera uma certa morosidade. Então, na minha opinião, uma medida inadequada de combate à violência. Tá bom? Terceiro argumento contra, a inimputabilidade que nós colocamos. O menor é julgado dentro de uma esfera especial, 6 medidas socioeducativas, a pior, restritiva de liberdade de 3 anos. Tá bom? Quarto argumento contra, o jovem já é responsabilizado. O que significa dizer que há uma legislação que pune. Um ponto que eu gostaria de colocar. Muitos, quando falam menor de 18 anos, não acontece nada. Isso é a impunidade enraizada. Acontece sim. Lembrem-se que uma coisa é maioridade penal, outra coisa é a idade a partir da qual uma criança é responsabilizada pelos seus crimes. No Brasil, existe o chamado IRC, a idade de responsabilidade criminal. Idade a partir da qual a criança é responsabilizada pelos seus atos. No Brasil, essa idade vai dos 12 aos 17 anos. Lembrem-se vocês que a Alemanha e Espanha, recentemente, reduziram a maioridade penal dos 18 anos para 16 e revogaram a lei pela ineficácia da política frente à criminalidade e ao grau de violência registrado nesses países, tá bom? Quinto argumento contra é que o número de jovens infratores no Brasil é superdimensionado. Eu fui atrás desse dado para vocês. Tá no mapa da violência do sociólogo Júlio Jacobo de 2012. Pessoal, no Brasil existem em média 26 milhões de brasileiros na faixa etária dos 12 aos 17 anos. 26 milhões de jovens. Sabem quantos estão cumprindo alguma medida socioeducativa? 0,09%. O que significa dizer que a mídia ela superdimensiona os delitos cometidos pelo jovem justamente para defender causas como a redução da maioridade penal. E há interesses aí implícitos, tá bom? Sexto argumento,
a taxa de reincidência que nós citamos. Fundação Casa 12,8%, presídio convencional, enfim, comum 60%. Ou seja, não deveríamos tirar o jovem da esfera de um sistema que tem uma taxa de reincidência tão baixa para colocá-lo, enfim, mais baixa em relação ao sistema comum do que colocar num espaço que hoje é uma verdadeira faculdade do crime. Sétimo argumento é que o jovem não é o principal autor de crimes hediondos no Brasil. E na realidade a ONU diz que o jovem no Brasil, principalmente quando é pobre e negro, é a principal vítima de violação de direitos. Observem vocês que só no ano de 2012 ocorreram 8.600 assassinatos de jovens no Brasil. Mais de 120 mil casos registrados na polícia de situações de agressão ou maus tratos contra o menor. Então observem, não estou querendo vitimizar, galera. Aqui não tô aqui realizando um discurso para vitimizar o menor. Cometer um delito, crime hediondo, tem que ser punido, mas que essa punição seja muito bem pensada, tá certo? Que não seja nada apenas pela pressão da mídia, dos meios de comunicação de massa, que seja algo realmente estudado, para ver qual é a eficácia de fato do instrumento, tá bom? Então não esqueçam vocês, 120 mil casos de agressões ou maus tratos, tá bom? Implícitos aí. Por último, o oitavo argumento contra é que o adolescente, em relação à Organização das Nações Unidas, tem o direito à proteção integral. O que significa isso? Partimos do pressuposto de que a adolescência é um período de desenvolvimento, socialização, amadurecimento, e que quando o menor comete um delito, como está ainda numa fase de adolescência, o mesmo muitas vezes pratica esse delito. Lembrem-se, 40% das práticas de delitos cometidos por menores, o crime é o roubo. Há circunstâncias aí sociais mediante a prática, e eu gostaria de projetar para vocês que são passíveis de superação. É possível se criar instrumentos para recuperar a sociedade, porque senão, galera, não há razão de ser nem de um momento como esse. Tá certo? Eu gostaria de colocar algumas propostas de intervenção para vocês, caso o seu tema de redação seja a redução da maioridade penal. Eu coloquei recrudescimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, melhor definição dos critérios etários inclusos na legislação brasileira. Você chega ao cúmulo de observar menores que são a favor da redução da maioridade penal, porque dessa forma conseguiriam tirar antes sua carteira nacional de habilitação. As pessoas não estudam profundamente o impacto de uma medida como essa. Só para vocês terem uma ideia, a curto prazo haveria um acréscimo em média de 38 mil presos à população carcerária que nós temos com a redução da maioridade penal. Só um dado rápido. Então, recrudescimento do ECA, melhor definição dos critérios etários na legislação brasileira. Acredito que nós temos que tratar sobre um estatuto do desarmamento no Brasil. E aí eu coloco para vocês, eu não quero desarmar o homem de bem. O homem de bem é honesto, ele vai e tira o porte legal de arma, ele participa de um clube de tiro, ele vai para uma região interiorana, leva os pratinhos dele para atirar e usa geralmente a arma com muita responsabilidade, pelo menos eu espero. Então eu gostaria de perguntar para vocês, por que recentemente o Complexo do Alemão, né, na área conhecida como Favela da Maré, no Rio de Janeiro, um garoto de 10 anos chamado Eduardo foi atingido pela bala de um fuzil de um policial de uma unidade de polícia pacificadora. Se você subir o Complexo do Alemão, vai chegar o momento que as pessoas vão proibir o teu direito de ir e vir, porque a região é controlada por um traficante. Geralmente, a mando do traficante estão menores que são utilizados pelo tráfico, geralmente com uma submetralhadora, com uma arma extremamente letal, com alto potencial ofensivo, nas mãos,
impedindo a sua passagem. A minha pergunta para você é: por que o menor no Brasil consegue ter acesso a uma arma tão fácil? Por que não se coloca a perspectiva de discutir uma política eficiente de desarmamento? Ora, se eu vivo num país em que no único ano mais de 40 mil pessoas foram vítimas só de armas de fogo, e que desse total 5% apenas foram latrocínios, roubo seguido de morte, 95% por motivos torpes, motivos banais, por que não se fala num desarmamento? Num país que tem 18 milhões de armas registradas, mas apenas 10% nas mãos das autoridades, 90% em mãos civis. Por que é vendida essa política, essa ideia de que uma sociedade cada vez mais armada, mais segura o é? Por que essa afirmação? Sinceramente, se você reduz o número de armas ilegais, se você combate o crime como se deve, eu acredito que a retirada dessas armas ilegais do mercado, com certeza, creio eu, haveria uma redução do número de homicídios. Tá certo? Porque nós sabemos que onde há uma arma de fogo, geralmente a letalidade é bem superior. Tá bom? Então, recrudescimento do ECA, melhor definição dos critérios etários na legislação, Estatuto de Desarmamento. Tivemos a oportunidade em 2005, mas a sociedade disse não ao mesmo. Infelizmente, não se discutiu esse ponto. E por que não a emancipação jurídica do menor em caso de crime hediondo? Foi o que o pai, finalizo com as palavras do pai da Liana, brutalmente assassinada pelo Champinha. O pai da Liana disse: o que eu gostaria era que o menor fosse emancipado juridicamente em caso de crime hediondo. Estuprou, sequestrou, matou, cadeia. Eu espero que essas informações tenham sido de suma importância para ti. Redução da maioridade penal é um tema extremamente recorrente. Acredito que muitos vestibulares que vocês irão enfrentar, sem dúvida alguma, há uma probabilidade enorme de apreciarem essa temática. E fica aqui o convite, quem quiser realizar alguma pergunta aqui no campo abaixo, fazer sua sugestão em relação à aula, estamos aqui para trabalhar esses dados, tá bom? Não esqueçam, um que gerou muita polêmica foi que um aluno me perguntou, através das redes sociais, quantos homicídios eram praticados por menores no Brasil no transcorrer de um ano. E eu fui buscar o dado do Mapa da Violência de 2012, em que ele afirma que 1% dos homicídios no Brasil são praticados por menores. O Tribunal de Justiça de São Paulo que trouxe esse dado. Analisem, vejam a aula com atenção, observem as propostas de intervenção. Qualquer dúvida, estamos aqui ao seu inteiro dispor, tá certo? Aqui finaliza o seu professor Guilherme Lemos e até a próxima, se Deus quiser.